Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Bom, para você que nunca me viu em lugar nenhum, meu nome é Vitor Azevedo. Eu tenho 24 anos, acabei de fazer 24 anos de idade. Pastorei uma igreja hoje em São Caetano do Sul, chamada Por Amor. E além disso, a gente tem andado rodando o Brasil, fora do Brasil também, levando a mensagem de Jesus. Salmos capítulo 139, a gente vai ler a partir do versículo 14. Salmo 139, a partir do verso 14. Diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso. Repita comigo: assombrosamente maravilhoso. Olha a continuação: assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis. Repara que esse texto está dizendo para mim e para você que nós somos tão maravilhosos que chega a ser assombroso. Então eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela: você é tão maravilhoso que chega a assustar. Quem consegue crer nisso aqui hoje à noite? É o que a Bíblia está dizendo, ó. Vamos continuar. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Você pode fechar seus olhos por um segundo? Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós sabemos que a palavra é a pessoa de Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Jesus. E a palavra diz que o Senhor nos guiaria em toda a verdade, e a verdade é a palavra que é o próprio Jesus. Então, Espírito Santo, nós oramos agora para que o Senhor nos leve aqui hoje à noite, em lugares em Jesus que ainda não fomos. Nós queremos sair daqui mais entendedores do seu amor por nós, do nosso valor para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero falar um pouco com vocês aqui hoje sobre algo que tem realmente impactado a minha vida, a vida da nossa igreja, e eu acredito que tem tudo a ver com o tema da conferência de vocês. O nome da conferência de vocês é Revolução, né? E eu acredito particularmente que a revolução começa quando você entende que você é completamente único e insubstituível. Você é completamente único e insubstituível. Esses dias atrás, eu estava conversando com a minha irmã, e a gente gosta muito de filme. Eu e minha irmã, nós gostamos muito de ver filmes, e principalmente filme que chora no final. Quem gosta? Eu gosto muito. E o meu autor favorito é o Nicholas Sparks. Quem gosta? Quem está com saudade? Eu estou com saudade dele. O que ele está fazendo da vida? Alguém sabe? E a gente estava conversando sobre filme, sobre cinema, e a gente parou para pensar, e a gente olhou um para o outro e falou assim: parece que faz tempo que a gente não vai para o cinema assistir um filme tipo Nicholas Sparks. A gente estava conversando, e na nossa conversa a gente chegou à conclusão que fazia tempo que a gente não assistia um filme tipo Nicholas Sparks. E naquele momento eu percebi que Nicholas Sparks, ele é tão bom no que ele faz, que ele deixou de ser só um autor e ele passou a ser um tipo de filme. Com certeza absoluta, alguma vez na vida, você já assistiu um filme e você pensou que era Nicholas Sparks, mas não era. De tão bom, você tem certeza absoluta, foi o Nicholas Sparks que escreveu, e quando você vai ver, não foi. Mas Nicholas Sparks, ele é tão bom no que ele faz, tão bom, mas tão bom, que ele deixou de ser só um autor de filme e passou a ser um tipo de filme. Com certeza absoluta, se você é como eu, apaixonado por tudo que ele escreve, você não tem medo nenhum de ir no cinema assistir um filme que ele escreveu, tem? Por que não? Porque você confia completamente na capacidade do autor chamado Nicholas Sparks. Agora, mediante tudo isso, e sabendo de tudo isso que eu acabei de falar, e pensando como você pensa a respeito desse autor, eu queria falar para você sobre um outro autor. Um autor que não escreveu simplesmente um filme de romance,
Um autor que não escreveu simplesmente um tipo de filme do nosso tempo, mas de um autor que escreveu sobre você antes da fundação do mundo. Um autor que sonhou com você antes de você existir. E um autor que é muito melhor, incomparavelmente melhor do que o Nicholas Sparks. A minha pergunta é, se a gente consegue confiar tanto, sabendo que a gente vai entrar e vai assistir um filme do Nicholas Sparks e sair feliz, como você tem encarado o filme da sua vida, que foi o Senhor quem escreveu? Você pode aplaudir Jesus mesmo, porque esse filme é bom. Sabe, eu acredito que eu trouxe uma boa notícia para você. A boa notícia que eu trouxe para você é que quando Deus, o autor da vida, a Bíblia diz que Jesus é o autor da vida. Quando o autor da vida sonhou em criar a humanidade, ele pensou em você, e a Bíblia diz que ele escreveu sobre você sem que nenhum dos seus dias existissem. Ou seja, você não tinha nem nascido, você não tinha pedido para nascer, e mais, a Bíblia diz que nós fomos criados antes da fundação do mundo. Ou seja, o mundo nem existia e nós já estávamos dentro de Deus. Deus já sonhava com você, Deus já pensava em você e Deus já tinha escrito uma história para você. Você consegue crer nisso aqui hoje à noite? Agora, gente, presta atenção. Quem foi que disse que melhor é dar do que receber? Jesus, sim ou não? E Jesus é Deus, sim ou não? Certo. Agora, se Jesus, presta muita atenção nisso, que isso aqui é fundamento para tudo que a gente vai falar. Se Jesus disse que melhor é dar do que receber, e Jesus é Deus, então você concorda comigo que na mente de Deus, melhor é dar do que receber? Então eu pergunto para você, só pensa, eu pergunto para você, se na mente de Deus, melhor é dar do que receber, quando Deus fez você, você acha que Deus fez você para dar para Ele ou para receber dEle? Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente acha que Deus nos fez para dar para Ele. Só que Deus não fez você para dar para Ele. Deus fez você para dar dEle para você. Você não nasceu para dar, você nasceu para ser um receptor. É por isso que toda pessoa que vive querendo dar, ela vive decepcionada, porque ela nunca vai dar aquilo que ela acreditaria ter que dar para ser bem aceita. Mas uma pessoa que entende, eu nasci para receber quem Deus é. Repara, o primeiro encontro de Deus com o homem não dá para Deus, o homem recebe de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, então formou Deus o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que quando ele fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Então repara, no primeiro encontro do homem com Deus, o homem não dá para Deus, o homem recebe de Deus. E a pergunta é, o que o homem recebe de Deus? Repita comigo, a imagem de Deus. Fala comigo, a imagem de Deus. Agora eu te pergunto, você tem coragem de pegar a sua foto, tira uma foto sua assim, ó, coloca na porta de um prostíbulo e escreve em cima, vem pra cá, alegria de verdade. Tem coragem? Você tem coragem de pegar uma foto sua, sorridente, e escrever assim, ó, na porta de um bar, pode vir para cá porque a alegria daqui não passa. Você tem coragem de colocar a sua foto, a sua imagem na porta de um prostíbulo? Sim ou não, gente? Você tem coragem de colocar a sua foto, a sua imagem na porta de um bar? Por que não? Porque você não linka a sua imagem com nada que não te represente. Você só coloca a sua imagem naquilo que te representa. Você só coloca a sua imagem naquilo que você acredita. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando Deus colocou a imagem dele em você, Ele estava dizendo uma coisa. O que Ele estava dizendo era, Vitor, toda vez que você olhar no espelho, você pode ter certeza absoluta que eu continuo acreditando em você, porque eu te dei a minha imagem, e eu não coloco a minha imagem naquilo que não me representa, eu não coloco a minha imagem naquilo que não tem valor para mim, eu não coloco a minha imagem naquilo que não tem quem eu sou. Ou seja, quando Deus deu a imagem dele para você, Ele estava dizendo, você é meu representante. Agora, gente, você consegue começar a perceber o valor que você tem para Deus? Você consegue começar a perceber o valor que Deus dá para você? Repita assim comigo, eu sou valoroso. Deus me valoriza. Esses dias atrás eu estava lendo Lucas capítulo 15, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia.
E todo mundo aqui já ouviu falar a respeito daquela parábola que Jesus diz: olha, se um pastor, presta bem atenção nisso, se um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perder, com certeza absoluta ele vai deixar as 99 onde estão para ir atrás da uma que se perdeu. E eu li esse texto diversas vezes. E eu fiz engenharia e parece que essa matemática não fecha, porque pensa, se você tem 100 ovelhas, perde uma, não faz sentido você deixar as 99 que não estão perdidas aonde estão e ir atrás de uma que se perdeu. Não faz sentido nenhum, porque pensa, se eu tenho 100 e eu perdi uma, é porque eu descuidei delas, uma delas fugiram, porque tinha por onde fugir. Então se uma fugiu, a lógica é eu fazer o quê? Eu vou pegar os muros, vou aumentar os muros, vou aumentar a proteção, vou aumentar a grade para não perder mais nenhuma. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus ele olha para mim, tá chegando o som aí? Aqui sumiu. Mas Jesus olha para mim e para você e ele fala assim: olha, eu sou o pastor, que se eu tenho 100 e perco uma, eu deixo as 99 onde estão. Não é que ele arruma elas depois vai não, ele deixa onde está e vai atrás da uma que se perdeu. E eu falei: Jesus, essa conta não bate. E aí Jesus me respondeu. Quem quer saber o que Jesus me respondeu? Jesus falou assim para mim: Vitor, sabe por que essa conta não bate para você? Eu digo: por quê? Ele disse assim: porque você está achando que as 100 ovelhas são iguais, você está colocando as 100 ovelhas dentro do mesmo pacote. Agora o dia que você entender que nenhum é igual ao outro, o dia que você entender que todo mundo tem o seu valor particular e peculiar, o dia que você entender que eu não fiz ninguém igual a ninguém, todo mundo é diferente, todo mundo tem o seu valor individual, o dia que você entender que uma pessoa não pode ser substituída por ninguém, você vai entender o que é ter 100, e aí você perde uma, só que tem uma coisa, aquela uma que você perdeu é o único daquele tipo, porque não tem ninguém como ele no mundo. Então aí, quando você entende que não tem nenhum como ele no mundo, você olha para as 99 e fala: não, aqui não tem ninguém como ele, então você deixa assim as 99 onde tiver, para ir atrás desse uma que se perdeu, porque você sabe o valor que essa uma tem, você sabe que não tem ninguém como ela, você sabe que ela é completamente singular. Sabe, eu vim dizer para você uma coisa: você é insubstituível. Talvez você já tenha escutado alguém falar, eu vou dizer, é mentira, que se você não fizer, Deus põe outro em seu lugar. Talvez você já tenha escutado alguém falar: olha só, se você não fizer, não tem problema não, a obra de Deus não precisa de você. Ou seja, desvalorizando aquilo que Deus fez para dar certo. Esses dias atrás, alguém chegou em mim e falou: Vitor, como é que eu faço para ser igual a você? Eu falei: não tenta. Que arrogância. Eu falei: não tenta. Mas por que não? Porque você não vai conseguir. Nossa, Vitor, que arrogância. Eu falei para ele assim: nunca tente ser como eu, porque você nunca vai conseguir. Da mesma forma que eu nunca vou conseguir ser como você. E eu olhei para aquele garoto e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, se você for como eu, vai faltar você no mundo. Você nasceu para ser único. Você nasceu para ser singular. Você é completamente singular. Ninguém pode fazer o que você nasceu para fazer. Ninguém pode ser quem você nasceu para ser, porque Deus não pensava em outra pessoa quando fez você. Deus pensou em você, planejou você, escreveu a sua história, formou você, deu a imagem dele para você, para dizer para você que você é completamente insubstituível. Ninguém no mundo tem o que você tem. Ninguém no mundo pode fazer o que só você pode fazer. Você é completamente único. Do seu tipo, você é o melhor. Não, vou repetir essa. Não, você vai repetir comigo. Fala assim comigo: do meu tipo, eu sou o melhor. Vamos lá, do meu tipo, eu sou o melhor. Fala assim: ninguém é como eu. Do meu tipo, eu sou único. Quem está feliz ainda? Você precisa entender isso, você é completamente único.
Ninguém é como você. Deus te fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Você é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que você chega a assustar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje à noite? Está entendendo mesmo, de coração? Presta atenção. A cruz de Jesus, presta muita atenção nisso. A cruz de Jesus, ela não fala para você o quão ruim que você é. Pensa só, muita gente acha que Jesus morreu porque a gente é ruim. Jesus morreu, foi para a cruz porque a gente é ruim, porque a gente fez aquilo com Jesus. Então diversas vezes eu olhei para uma cruz e falei, meu Deus do céu, olha o que o meu pecado fez com Jesus. Olha o que as minhas falhas fizeram com Jesus. Até o dia que eu entendi, e eu quero que você entenda isso aqui hoje à noite. Até o dia que eu entendi que a cruz de Jesus não mostra para mim o quão ruim eu sou. A Bíblia diz que a cruz foi um preço pago. Significa então que a cruz não diz para o Vitor o tanto que o Vitor é ruim. A cruz diz para o Vitor o quanto que o Vitor vale. A cruz não fala para você que você é ruim demais e fez aquilo com Jesus. A cruz fala para você que você é único demais e Jesus preferiu pegar aquele lugar para dizer para você o tanto que você tem de valor para Ele. Jesus sabia que quando o homem pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é o salário do pecado é Então todo mundo aqui está devendo Deus, sim ou não? O que a gente deve para Deus? Morte. Olha que boa notícia, tem um boleto para você pagar, viu? Sabe qual é o boleto? Morra. Agora, esses dias atrás um homem chegou em mim e falou, Vitor, você precisa colocar uns espinhos na sua mensagem, porque a sua mensagem é Deus é amor, Deus é bom, tudo isso, mas você tem que se lembrar que Deus também é justiça. Eu digo, sim, mas o nome da justiça de Deus é Vitor Azevedo. Aí ele, menino de Deus, heresia. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz, aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repara uma coisa, a Bíblia diz que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia, certo? Então a justiça do homem não é a justiça de Deus. Alguém vai achar que a justiça de Deus é mais pesada que a do homem. Deus é mais pesado, que Deus pesa a mão. Deixa eu dizer para você o que é justiça para Deus. Justiça para Deus é alguém que nunca pecou, morrer como pecador, para que alguém pecador como eu possa viver como justo. Você quer entender justiça na mente de Deus? É Deus se tornar homem, alguém que é santo, 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 morrer como pecador, para que nessa transição do santo morrendo como pecador, eu, Vitor, pecador, possa viver como justo. Justiça para Deus, prazer, justiça de Deus. Tem alguém feliz com isso? Alguém vai dizer, Vitor, mas como é que pode um pecador como eu ser declarado justo? A pergunta não é como pode um pecador como eu ser declarado justo. A pergunta é como pode um santo como Jesus morrer como pecador? Se você entender o amor de Deus a ponto de alguém como Jesus morrer como eu merecia, então você nunca mais vai perguntar como é que você pode ser declarado justo, porque a pergunta não é o que foi que fez eu ser declarado justo, a pergunta é que amor é esse que faz de um santo morrer como pecador para alguém que nunca tinha pedido, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por mim enquanto eu ainda nem era amigo dele, eu nem tinha nascido, ele já tinha morrido por mim, eu era inimigo de Deus, ele já tinha morrido por mim. Deus não morreu por mim quando eu disse sim para ele, Deus morreu por mim enquanto eu nem tinha nascido ainda. Que valor você acha que eu tenho para Deus? Para ele fazer tudo isso por mim sem eu nem pedir? Você é completamente único e singular. Você nasceu para algo que só você pode fazer. Você é uma parte específica naquilo que Deus sonhou na eternidade.
Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu porque Ele sabia que se você... Presta atenção. Jesus morreu porque Ele sabia que se você tivesse que morrer, se você tivesse que morrer para pagar a sua dívida com Deus, ia faltar você no mundo. E o mundo ia sentir sua falta. Então Ele falando, eu morro no lugar do Vitor, para que o Vitor possa viver e ser tudo aquilo que eu pensei sobre ele. Eu morro no lugar do Vitor, para que o Vitor possa viver e ser completamente único, singular, da forma que eu fiz ele para ser. Eu morro para que ele viva. Mas por quê? Porque ele é único, singular. Mas Jesus e as 99, fica com as 99. Ele, nenhuma é como aquela que se perdeu. Jesus, como bom pastor, morreu pela ovelha que estava perdida, para dizer, eu sou o bom pastor que dá a vida por uma ovelha, porque eu não valorizo a multidão, eu valorizo uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz que para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quer saber o valor da sua vida? A sua vida sozinha compra mais que o mundo inteiro. Está feliz com isso? Sim ou não? Tem alguém empolgado ainda aí ou não? Agora presta bastante atenção nisso. Deus que te criou, o Deus que te fez, não sabe, fala comigo, não sabe. Não é que Ele não quer, Ele não sabe fazer nada de segunda classe. O Deus que te formou, o Deus que fez você, o Deus que escreveu a sua história não sabe fazer nada de segunda classe. Tudo que Ele faz é de primeira, porque tudo que Ele faz como Ele é. Quem fez você, quem escreveu sua história, não sabe escrever menos que algo perfeito e fazer menos que algo perfeito. Você foi feito de forma assombrosamente maravilhosa. Você é tão maravilhoso que chega a ser assustador. Agora pensa, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim, olha, sede pois imitadores de Deus. Gente, quem é que acha o criador da Apple inteligente? Quem acha? Ele mudou a história do mundo, sim ou não? Óbvio. Agora, quem é que acha inteligente o Steve Jobs chegar aqui para esse Mac aqui e vai falar assim, Mac, voa. Quem acha inteligente? Você acha inteligente ele chegar aqui e falar assim, voa meu filho, voa? É óbvio que não. Por que não? Porque ele, como criador do Mac, ele sabe que o Mac não foi feito para voar. Significa então que o criador é o único que sabe o que pode pedir da sua criatura. Sim ou não? Vou repetir, o Criador é o único que sabe o que pode pedir para a sua criatura. E sabe o que Deus pediu para você? Sede, pois, meus imitadores. Por que Deus pediu para você ser imitador dele? Porque Deus sabe que quando você é como ele, então você é como nasceu para ser. Você acha que Deus ia pedir para você algo que Ele não sabe? Deus como seu Criador, você acha que Ele ia te pedir algo que Ele não te fez para ser? Não. Quando Ele pede para você, Vitor, seja como eu, Ele sabe que foi para isso que eu nasci, para ser seu representante. Ele sabe que foi para esse motivo que eu nasci. Repita assim comigo, eu sou a semelhança de Deus. Eu sou sem igual, o único do meu tipo. Vamos lá, vamos falar mais alto. Eu tenho valor infinito para Deus. Eu sou amado. Eu sou remido e aceito. Eu estou revestido de poder para o serviço divino em favor das pessoas. Eu sou comissionado como embaixador no reino real de Deus. Isso é o que eu sou. Presta atenção nisso. Um grande pastor, um dos pastores mais incríveis que já passaram pela terra, ele disse o seguinte: conserve na mente a imagem que você é
Conserve na mente a imagem de que você é o que Deus quer que você seja. O valor próprio e a autoestima são as vestes mais nobres que você pode ter. Decida agora que não desconsiderará a si mesmo, pois Deus lhe atribuiu alto valor. Determine agora nunca mais se menosprezar, pois Deus criou você para ser como Ele é. Alguém vai dizer para mim: Vitor, mas não é muita arrogância não, achar que eu sou único? Vitor, não é muita, precisa ser mais humilde. Sabe o que é arrogância? É arrogância achar que Deus fez algo para dar errado. Arrogância é achar que Deus fez algo para ser mais ou menos. Arrogância é achar que Deus fez algo para ser medíocre. Arrogância é achar que Deus não fez algo para ser como Ele é. Arrogância é achar que Deus fez algo para não ser espetacular. Humildade é saber que Deus me fez para ser como Ele, porque Ele é bom. Humildade é saber que Deus me fez para dar certo, porque Ele é bom. Humildade é saber que Deus me fez para ser espetacular, porque Ele é bom. Humildade é saber que Deus me fez para ser como Ele, porque Ele é bom. Humildade não é pensar pouco sobre si mesmo. Humildade é pensar como Deus pensa sobre você. Arrogante é quem pensa pouco do que Deus fez muito. Arrogante é quem pensa pouco naquilo que Deus apostou tudo. Vou repetir essa que é boa. Arrogante é quem pensa pouco do que Deus apostou muito. Nunca mais olhe no espelho e se veja pequeno. A Bíblia diz que você é rei. Você já imaginou alguém chegar no rei lá do país lá e falar assim: rei, tem um problema aí, tá? Passa para o próximo, mas não tem próximo. Reis não passam problemas para frente, reis resolvem. Você foi criado para ser solucionador de problemas, reis. É por isso que o problema do Brasil não é um desespero, é só matéria-prima para você aparecer. Vou repetir de novo essa. Meu Deus, a situação da nossa nação, desesperador, depende do ponto de vista. O que na TV é desesperador, dentro de você precisa ser só matéria-prima. Muda a ótica. Que bom que o Rio de Janeiro está do jeito que está, porque agora você apareceu. Que bom que sua escola era do jeito que era, porque você apareceu. Que bom que sua faculdade era do jeito que era, agora você apareceu. Tudo era o que era, até que Jesus chegava. E se eu sou a imagem de Deus, tudo é o que é, até que eu chegue lá. Porque quando eu chego, a imagem de Deus chega comigo. E eu não sei você, mas eu nunca vi um lugar que Deus passou e continuou como estava. Por isso eu garanto, se você sair daqui crendo no que eu estou te falando, eu garanto para você que não existe um lugar que você vai passar que vai continuar igual. Eu garanto para você, se você crê no que eu estou falando, se você crê que você é a imagem de Deus, se você crê que você é completamente único, que você nasceu para algo que só você pode fazer, eu garanto para você, começou a revolução. A maior revolução da terra começa quando você entende que você é único, incomparável, insubstituível, altamente valoroso, a semelhança de Deus, a imagem de Deus, feito para dar certo. Você não vai dar errado, você não vai ser o que seu pai disse que você vai ser, você não vai. Você pode estar no lugar certo. Ó, o microfone está na igreja, mas não funciona. Você pode estar na mão da pessoa certa. Você pode estar na mão da pessoa certa. É o pregador da noite. Está na mão da pessoa certa. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Você pode estar no lugar certo, do jeito certo, na mão da pessoa certa e não está funcionando. Por quê? Porque está com problema na fonte, na origem. É por isso que o cristianismo não é só sobre estar no lugar certo. O cristianismo é sobre estar linkado à pessoa certa. E quando você entende
que a sua origem é o próprio Deus. Quando você entende que você saiu de Deus, você estava dentro de Deus antes de tudo existir. Antes do mundo ser mundo, você estava dentro de Deus. Deus olhou para você, sonhou com você, amou você, determinou seu valor, escreveu uma história para você. Depois de tudo isso, Ele vem e faz o universo inteiro, faz você. Por último, a última coisa que Deus fez na criação foi o homem, para dizer para o homem: homem, você não tinha nascido, você não podia ler a Bíblia, você não podia jejuar, você não podia me pedir nada, mas eu já tinha preparado tudo para você, porque a sua história não tem a ver com você saber pedir, a sua história não tem a ver com o que você sabe ler, o tanto de jejum que você fez, a sua história tem a ver com o quanto que eu pensei em você, antes da fundação do mundo. O que garante a sua história não é a sua performance, é o meu coração por você, e o dia que você crê que Deus fez você para tudo isso, e na verdade para mais que isso, porque eu como homem nunca vou conseguir dizer para você com palavras o tanto que você vale. O dia que você crê nisso, a revolução começa. Você é altamente valoroso. Altamente valoroso. Sabe? Tá feliz ainda, tá? Presta atenção. Quando você acordar amanhã, vai no espelho, olha para você, fala assim: bom dia, Deus. O que faremos hoje? Que caos resolveremos? Que escuridão entraremos? Sabe, por muito tempo a igreja ficou com medo de lugar escuro, por isso que o escuro ficou mais escuro. Tudo que o escuro precisa de alguém que apareça com a luz. E é engraçado que alguma hora Jesus fala: eu sou a luz do mundo, outra hora Jesus fala: você é a luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer para mim? Vitor, você é tudo que me vê ser. Vou repetir essa. Vitor, escuta aqui, igreja, você é tudo que vê Jesus sendo. 1 João capítulo 4, versículo 17 e 18, não diz que como Ele era nós somos, diz como Ele é, nós somos. Minha pergunta é: como Ele é? O mesmo João que escreveu como Ele é, nós somos, é o João que viu Ele em Apocalipse. E João viu que Ele tinha olhos de fogo, João viu que lá na cidade onde Jesus está não precisa de sol, porque Ele ilumina toda a cidade. João viu tudo isso, e quando ele vê tudo aquilo, ele fala: olha só, como Ele é lá, nós somos aqui. Ai meu Deus, isso é muito legal, isso é tão gostoso, isso é tão boa notícia. Isso leva você para o lugar onde você deveria estar, um lugar de alto valor, um lugar de reconhecimento de que você nasceu para dar certo, e um lugar de que Deus te fez para representá-lo. Você é o representante de Deus aonde quer que você vá. Deus não pode, presta atenção, olha o que eu vou falar: Deus não pode ir aonde você não for. As suas mãos é a extensão de Deus na terra. A sua voz é a extensão de Deus na terra. Você é a extensão de Deus na terra. Não pense pouco naquilo que Deus deu tudo para pegar de volta. Aquela uma ovelha que se perdeu, não pense pouco dela. Ela vale mais que o mundo todo. Você vale mais que o mundo todo. Você tem alto valor. Você é completamente amado. E nunca mais acorde para ver o que vai dar. Acorde e diga: bom dia, Deus. Como resolveremos o mundo hoje? Eu creio no meu coração que Deus está para resolver o problema da humanidade com família. Famílias, homem
que ama a sua esposa como Jesus ama a igreja, mulher que respeita seu marido como a igreja respeita Jesus, que vão gerar filhos melhores do que eles. E aí você pensa, meu filho vai ser melhor do que eu, que meu neto vai ser melhor do que ele, e por aí vai. Meu irmão, o que vai ser daqui 40 anos? Eu acredito nisso. E o mais legal é que você faz parte disso. Eu queria, para terminar, estou terminando de escrever um livro agora, e eu comecei a escrever um outro. Eu queria ler para vocês a primeira página, pode ser? Se ligar o computador. Ixi, acabou a bateria. Rick, empresta meu celular aí. Olha só. Eu vou ler isso aqui para vocês e a gente vai orar. Presta atenção. Você foi feito de forma maravilhosa e exclusiva. Não existe uma pessoa no mundo igual a você. Existe algo sobre Deus e seu plano que foi colocado dentro de você e que mais ninguém pode fazer. Dentro do plano de Deus para a terra, você está inserido com as suas características pessoais, seus gostos, sua forma de ver as coisas. Tudo que você é está completamente ligado ao Deus perfeito que faz tudo de forma perfeita. Nada que Deus faz foge de sua perfeição. Deus não sabe fazer nada mais ou menos. Tudo que Ele faz o revela. Ele é perfeito. Toda vez que você pensa menos de si mesmo, está dizendo que existe imperfeição no que Deus fez. Deus te fez como Ele. Você é tudo o que vê em Deus. Deus é belo, existe beleza em você. Nosso padrão de beleza foi influenciado pela mídia, então começamos a jogar de acordo com ela. Precisamos mudar nossa ótica. Precisamos ir até onde Deus está para enxergar como Ele enxerga. Deus te fez para ser belo. Toda a criação de Deus, presta atenção nisso. Toda a criação de Deus revela a sua grandeza, mas só o homem Deus fez para revelar a sua natureza. A criação é um convite de Deus para olharmos para a sua natureza. O mundo criado aguarda a manifestação dos filhos exatamente por isso. Só os filhos carregam a natureza do Pai. Precisamos entender nosso valor. Quando Deus formou o homem, Ele ganhou sua imagem e semelhança, ou seja, ganhamos quem Deus é. Foi isso que aconteceu no seu primeiro encontro com o seu Criador. Minha herança é ter o melhor que Deus tem, desfrutar da sua companhia e utilizar sua riqueza e poder para o meu bem e bem do meu próximo. O amor de Deus nunca pode desistir de mim, nem de qualquer outra pessoa. O amor nunca falha, por isso nós nunca perderemos. O Central 3 já pode ir subindo, tá bom? Pode vir subindo. Escuta aqui. A Bíblia diz que a criação anuncia a grandeza do Senhor. Você olha para o céu, Deus é grande. Você olha para o sol, Deus é grande. Você olha para o arco-íris, Deus é grande. Você olha para a criação, Deus é grande. Agora quando você olha para o Filho, Deus é bom. Você olha para o Filho, Deus é perdoador. Você olha para o Filho, Deus é amor. Repara, enquanto a criação diz que Deus é grande, o Filho diz quem Deus é. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que Deus não tem, Deus é. A diferença daquilo que você tem, daquilo que você é que aquilo que você tem, você pode deixar de ter um dia, sim ou não? Agora, aquilo que você é, você nunca vai deixar de ser. Se Deus tivesse amor, um dia o amor dele poderia acabar. Mas como amor não é o que Deus tem, amor é o que Deus é, enquanto Deus existir, Ele vai te amar. Boa notícia, Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. E se Ele sempre existiu, existe e sempre existirá, e Ele é amor, enquanto Ele viver, Ele te amará. Então eu tenho uma notícia para te dar. Daqui a 1 trilhão de anos você vai ser amado da mesma forma que você é amado agora. Ah, meu Deus. A criação Deus criou, o homem Deus formou. E eu termino com isso, para a gente adorar Jesus e orar. Eu quero orar por você hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje acreditando que você não nasceu para viver de cabeça baixa
esperando a vida te levar. Jesus nunca esperou a vida levar. Jesus não deixou a vida levar ele. Jesus ensinou como se vive. E se você foi chamado a viver como Jesus, você não é dos que deixa a vida levar. Você ensina como faz para viver. Se o diabo quiser ficar perto de você, ele vai ficar perto de você, mas ele não pode tocar, a Bíblia diz. Mas enquanto ele te vê, ele aprende como vive. Olha só que legal. Aí, presta atenção. Tudo foi criado. O céu, a terra, os animais, tudo foi criado. O homem, Gênesis 2, não diz que o homem foi criado. Diz que o homem foi formado. Qual que é a diferença? Presta atenção. Criar significa ter uma ideia inicial e fazer. Formar significa criar a partir de um modelo. Criar, ter uma ideia inicial e fazer. Formar, criar a partir de um modelo. Criar a partir de uma forma. Repara, o homem não foi criado, o homem foi formado. Por quê? Porque quando Deus formou o homem, ele pegou um modelo. E quem é o modelo? Ele mesmo. Para Deus fazer o homem, ele pegou uma forma. E qual que era a forma? Ele mesmo. Deus não teve uma ideia de olho fechado para te fazer. Deus olhou no espelho, se viu e fez você. Deus, eu estou dizendo para você que Deus te fez enquanto Ele olhava para Ele mesmo. Deus se olhou e saiu você. Você é a imagem de Deus. Você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Você é valoroso, você tem alto valor para Deus. Deus não quis mais viver sem você. Deus não quis que o mundo existisse sem você. Por isso Ele morre a sua morte para dizer para mim e para você: Vitor, você é muito valoroso para o mundo viver sem você. Por isso fique de pé no seu lugar. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Confiar. Não vou ser. Escute, olha só. A Bíblia diz que só existe um corpo e muitos membros. A verdade é que as coisas estão do jeito que estão porque tem membro não funcionando. Quando todos os membros funcionam, então o corpo está em perfeito estado. Eu creio que nós veremos o corpo de Cristo no Brasil, nas nações da terra, em perfeito estado. Por quê? Porque todos reconheceremos o nosso lugar. Todos reconheceremos que nascemos para ser especificamente o que nascemos para ser. E que nós não seremos como ninguém. Nós seremos nós mesmos. Porque quando Deus me fez, Ele me fez de modo assombrosamente maravilhoso, a ponto de colocar em mim características, pensamentos, forma de ver, forma de pensar, para que eu pudesse fazer exatamente aquilo que eu nasci para fazer. Essa semana eu fui assistir um filme com a Luísa. E o filme não é cristão. É o filme do Freddie Mercury. E uma coisa me chamou muita atenção naquele filme. É claro que num outro contexto não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo. E quando você não tem o Espírito Santo, quando você é muito bom em algo, a tendência é você virar arrogante. Mas o que esse filme me chamou muita atenção é que durante o filme inteiro tinha uma coisa que não saía das atitudes de Freddie Mercury. E o que não saía da atitude dele era:
Eu nasci para ser único. Ninguém nasceu para ser o que eu nasci para ser. Então eu não vou fazer, musicalmente falando, ele dizia, eu não vou fazer o que alguém já fez. Eu nasci para fazer o que ninguém fez. Eu queria muito que você saísse daqui com essa intenção hoje. Você nasceu para fazer o que ninguém fez. Existem pessoas do seu lado, existem pessoas à sua volta, existe um mundo ao seu redor que ninguém nunca passou por ele. E você está aí. O seu mundo é você que está aí. E no seu mundo, você é o representante de Deus. Existe algo em você, único e exclusivo, de alto valor, que ninguém pode fazer no seu lugar. O dia que você entender quem você é, você nunca mais vai querer ser ninguém além de você mesmo. Porque você vai perceber que não existe nada mais legal do que ser você. Único, exclusivo, insubstituível. E pra gente poder terminar, eu queria que você repetisse comigo essa confissão. Eu queria que você repetisse com todo o seu coração. Repita bem forte comigo. Diga assim comigo: eu sou único. Eu sou exclusivo. Eu sou de alto valor. Eu sou completamente maravilhoso. Deus me fez perfeito. Deus me fez para dar certo. Eu nunca mais pensarei de mim mesmo menos do que Deus pensa sobre mim. A partir de hoje, eu olharei no espelho e me verei como Deus me vê. E Deus me vê com alto valor. Então eu não pensarei mais pouco daquilo que Deus pensa muito. Eu não acreditarei mais que nasci para ser medíocre, sendo que Deus me fez para ser incrível. Eu viverei de forma maravilhosa. E vai ser tão maravilhoso que vai ser assustador. De tão bom, de tão belo, de tanta alegria, de tanta felicidade, de tanta paz, que as pessoas à minha volta olharão para a minha vida e dirão: é impossível, é impossível, é impossível viver essa vida sem alguém chamado Jesus. É impossível ser feliz assim, sem Jesus. É impossível dar certo assim, sem Jesus. É impossível prosperar assim, sem Jesus. É impossível tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, sem Jesus. E o mundo verá o Cristo em nós, sendo a esperança da glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.